Olá, colegas tais! Olha nós aqui de novo, né? Já tem algum tempinho aí que a gente não grava vídeo, aconteceu bastante coisa nesses últimos tempos aí com relação à nossa greve, o resultado da nossa greve, as discussões com relação aí à RSC, né? Entre vários outros assuntos que vão ser discutidos na plenária que vai ser realizada pela Fazubra no decorrer do próximo sábado e do próximo domingo, né? E esse vídeo vai falar sobre essa plenária e uma situação que aconteceu aqui no Sindifes, que eu julgo que é importante toda a categoria saber o que aconteceu aqui, né? Porque foi algo que pode impactar toda a categoria no futuro, haja vista que a gente precisa respeitar os regulamentos para que a gente tenha legitimidade nas nossas ações, nas nossas deliberações, e isso é uma das bases aí da democracia sindical, né? Vamos lá, pessoal. Esse vídeo ele vai falar sobre a questão da escolha dos delegados aqui do Sindifes, né? Para essa plenária que vai acontecer na semana que vem. E aqui as coisas aconteceram de uma forma bastante enviesada. Eu vou dar mais detalhes para vocês aqui e a gente espera esclarecer aí, tanto para o pessoal das bases do Sindifes, tanto para o restante do Brasil, as pessoas que vão estar nessa plenária da Fazubra, com detalhes o que aconteceu aqui no Sindifes e como foi escolhidos os delegados, né? Que é uma das questões polêmicas que a gente teve aí no decorrer dessa semana, né? Como vocês sabem, eu sou técnico administrativo da UFMG, sou independente dos grupos políticos que têm formação aí dentro da Fazubra, né? Mas eu faço parte da Frente Ampla Democrática, que foi uma chapa de oposição aqui na UFMG, na eleição, né? Contra principalmente o grupo majoritário aqui que coordena o sindicato, que é o Sindifes, que é a UNIR, né? Então a gente fez essa chapa contrária, teve a eleição, a UNIR ganhou, né? E aí, agora a gente está aí nesse processo de oposição, então é importante sintonizar vocês de qual local de fala que eu estou falando como oposição aqui no Sindifes, e aí eu vou explicar para vocês o que aconteceu no decorrer dessa semana. Bem, pessoal, a gente estava aguardando, né, com muita ansiedade, porque a gente queria participar muito dessa discussão aí em Brasília, a chamada para a Assembleia, né? A gente estava se mobilizando enquanto oposição, a gente acredita que é importante a participação tanto dos grupos majoritários quanto dos grupos minoritários dentro de uma plenária da Fazubra, né? Essa é a base do estatuto da Fazubra e esse é o nosso entendimento dessa importância, né? Afinal de contas, uma democracia não vive só da maioria, porque aí se torna uma ditadura, né? A gente vive também com a participação da maioria, mas também com a participação das minorias formadas dentro do sindicato que têm uma opinião divergente e é assim que a gente constrói, né? Com as opiniões divergentes no meio da democracia. Só que as coisas aconteceram de uma forma um pouco diferente aqui no Sindifes nessa última escolha para delegados, né? O Sindifes, a gente foi surpreendido, né? Na segunda-feira, no dia 12, a gente recebeu uma notícia, né? A partir de um grupo fechado do Sindifes, de que estava acontecendo uma reunião o qual eles iriam decidir quais seriam as pessoas que seriam as delegadas da Fazubra na próxima plenária. Isso assustou uma das nossas representantes, ela foi convidada para essa reunião quando essa reunião já estava em andamento, essa reunião aconteceu no Zoom, né? E aí lá essa representante nossa, que é a Lúcia, né, do Vamos à Luta, ela entrou na reunião, ela se candidatou, quis se inscrever para poder ir para a plenária da Fazubra, só que o grupo que estava dentro dessa reunião, a maioria deles era formado por pessoas da UNIR, praticamente todo mundo, né, que era um grupo do comando de greve daqui, né, da UFMG, e aí eles formaram um grupo que eles deram a denominação de grupo de mobilização pós-greve, alguma coisa nesse sentido, né? Na reportagem, depois eu vou disponibilizar ela para vocês aqui, e aí ela fala essa questão desse grupo, né? Aqui tem até o nome dela aqui, ó. Eles denominaram esse grupo de WhatsApp organizado
de Grupo de Mobilização e Estudos da Carreira Pós-Greve da Base do Sindifes, né? E aí o que aconteceu? Esse grupo se reuniu, essa colega nossa, que é a Lúcia, que participou de praticamente todas as atividades no decorrer da greve, né? Inclusive muitas reuniões do comando local de greve, né, aqui da UFMG, ela quis se inscrever para participar como delegada, mas eles disseram que ela não participou da quantidade de reuniões o suficiente para que ela pudesse fazer essa inscrição, né? Não foi demonstrado pra gente nenhuma lista, não foi demonstrado pra gente nenhum levantamento com relação a esse número de pessoas, e a gente entende que, na verdade, eles não queriam que ninguém da oposição, nem que fosse um dos delegados, participasse desse processo, né? Então, o que eles queriam mesmo era excluir a oposição da participação da plenária da FASUBRA, a partir da reunião desse grupo, que tem majoritariamente pessoas da UNI, fazendo esse procedimento que é totalmente ilegal, né? Porque o Estatuto da FASUBRA, como eu vou mostrar para vocês mais para frente, ele deixa muito claro de que os delegados que vão para a plenária da FASUBRA, eles precisam ser eleitos a partir de uma assembleia e coloca critérios muito claros para essa definição em assembleia. Os grupos minoritários, eles têm que ser respeitados, e o Estatuto da FASUBRA deixa isso muito claro, sendo que em discussões nacionais, em nível de FASUBRA, não é a decisão da plenária do Sindifes que pode passar por cima do Estatuto da FASUBRA. Isso não existe. A FASUBRA é uma federação, ela é uma outra instância, então para você fazer as definições para a participação da FASUBRA, é necessário que você atenda às regras da FASUBRA. Bem, a partir de toda essa ocorrência, né, aqui nesse dia 12, que surpreendeu muito a gente, né, a gente ficou muito surpreso com essa forma de deliberação, porque a gente estava esperando o quê? A gente estava esperando acontecer a plenária para a gente poder se candidatar, ser votado, poder ir para Brasília e fazer as discussões lá em Brasília de forma democrática, né? Só que aqui não aconteceu bem assim. Então a Frente Ampla Democrática, que é o grupo qual a gente montou a chapa, que foi a chapa de oposição, como eu expliquei para vocês no começo, a gente fez um documento, né, solicitando esclarecimentos aos Sindifes, né? É esse documento aqui, olha. A gente colocou esse título, né, e divulgou essa informação porque a gente julga que as pessoas da UFMG e do país, de uma forma geral, da FASUBRA, eles precisam saber o que está acontecendo aqui na UFMG, né? A gente acha que a gente precisa ser transparente para toda a categoria, né? Então, assim, em síntese, o que esse documento da Frente Ampla Democrática coloca? Coordenação dos Sindifes descumpre Estatuto da FASUBRA e escolhe delegados sem a participação da oposição, né? Aí aqui a gente descreve, né, que hoje, dia 13 de setembro de 2024, a Frente Ampla Democrática foi surpreendida com a reportagem do site do Sindifes indicando que em uma reunião fechada, né, sem convocação prévia e sem caráter de assembleia, foi deliberada a escolha de delegados que representarão a categoria na plenária da FASUBRA, a ser realizada nos dias 28 e 29 de setembro de 2024. Aí tem o link da matéria, né? E aqui, escrito no próprio link da matéria, né, tá escrito assim: Sindifes define delegados e delegadas que representarão base em plenária da FASUBRA que decidirá sobre a carreira. Aí eles mesmos colocaram as informações aqui, né, que na manhã de quinta-feira, 12 de setembro, o Grupo de Mobilização e Estudos da Carreira Pós-Greve da base do Sindifes se reuniu para deliberar. Não pode isso aqui, viu, gente? Depois eu vou mostrar para vocês no Estatuto da FASUBRA que nenhum grupo pode deliberar sobre os delegados, a não ser uma assembleia previamente convocada de acordo com as regras definidas pela FASUBRA, tá? Se reuniu para deliberar sobre os delegados que representarão a categoria na próxima plenária nacional da FASUBRA sindical. O evento acontecerá em Brasília nos dias 28 e 29 de setembro e abordará, entre outros temas, as alterações na carreira, incluindo o RSC. Olha que importante a pauta que a gente estava querendo muito participar, mas até o momento a gente está impedido de participar porque não nos deram o direito de nos candidatar como oposição e sermos votados por uma parte da categoria
que gostaria de ter a gente como representante na plenária, né? A avaliação da conjuntura e os desdobramentos da greve. Além disso, o grupo definiu os participantes do seminário da FASUBRA sobre carreira, que ocorrerá nos dias 26 e 27 de setembro, também em Brasília, como preparação para a plenária. Então aqui a Frente Ampla Democrática coloca que tal ação não tem embasamento no Estatuto da FASUBRA, que é muito claro ao dizer que para a realização da escolha de delegados é necessária a realização de uma assembleia com critérios, cuja definição dos delegados é proporcional, respeitando os direitos das minorias, no caso a oposição, conforme pode ser observado na íntegra do documento abaixo, né, quanto a esse aspecto. Aí aqui a gente tem aqui o Estatuto da FASUBRA. Olha só, ele define aqui no seu artigo 32 como devem ser definidos, né, os delegados que participarão da plenária nacional sindical, né? Vamos lá. Plenária Nacional Geral da FASUBRA, Sindical da Constituição. Artigo 32. A plenária nacional geral, órgão máximo de deliberação entre o Congresso e outro, será constituída por delegados dos sindicatos filiados eleitos em conformidade com seus estatutos, respeitando a representação proporcional de suas seções sindicais. Representação proporcional de suas seções sindicais, né? Representação das minorias e das maiorias. E ainda por um representante da direção do sindicato, referendado pelas Assembleias Gerais de Base. Tem que ser referendado pelas Assembleias Gerais de Base. Nenhum outro grupo tem o direito e a legitimidade para escolher delegados a não ser as Assembleias Gerais de Base, de acordo com o Estatuto da FASUBRA, que deve ser seguido para a escolha dos delegados que vão representar os sindicatos na FASUBRA, né? Artigo 33. As delegações dos sindicatos serão compostas por representantes diretos da base da categoria e por membros da coordenação e ou direção das entidades filiadas, referendado pelas assembleias de base. Eles reafirmam que tudo isso deve ser referendado pelas assembleias de base, de acordo com as seguintes tabelas relativas às respectivas seções sindicais. Eles colocam aqui, de acordo com o número de trabalhadores, os delegados que a base tem direito, né? E os delegados da direção. Olha só como esses incisos aqui, né? Eles ainda deixam mais claro a questão da obrigatoriedade. Olha só. É obrigatória a realização de Assembleia Geral antecedendo a respectiva plenária nacional geral para que seja aceito o credenciamento dos delegados, inclusive para inscrição dos delegados representantes das diretorias das entidades de base. Obrigatório a realização de Assembleia Geral, né? A escolha dos delegados da base para a plenária nacional geral, no caso de apresentação de mais de uma chapa, que era o que a gente queria fazer, mas que fomos impedidos ilegalmente pela coordenação dos sindifes, obedecerá ao critério da proporcionalidade entre as chapas concorrentes de acordo com os seguintes critérios. A eleição claramente é proporcional. Como eu disse, de forma democrática, respeitando as maiorias e as minorias representativas dentro dos sindicatos. Ou seja, não é uma ditadura que alguém que tem a maioria leva todos os delegados. É uma democracia o qual chapas diferentes, com ideologias e teses diferentes, podem concorrer, se votam proporcionalmente nessas chapas, e aí, a partir disso, a gente tem ali as chapas de acordo com a porcentagem de votos. É assim que funciona a eleição para escolha dos delegados da FASUBRA, e não como aconteceu aqui no Sindifes, que a coordenação geral definiu que o grupo dela tem direito a levar todo mundo e não dá nenhum espaço para oposição, nem sequer se candidatar
e nem sequer votar nos seus representantes, né? Tirando um direito da própria categoria como um todo, né? Que nesse caso, quando você não respeita a democracia e a proporcionalidade, você está tirando um direito da própria categoria escolher aquilo que ela quer para te representar. Porque uma vez que você não deixa alguém que pensa diferente do pensamento majoritário dentro de um sindicato candidatar, demonstrar as suas ideias, você está ferindo a democracia sindical e ferindo o direito de todo mundo. Não só da oposição ou das pessoas que simpatizam pelas ideias da oposição, mas de todo mundo, porque todo mundo tem direito de ouvir aí, de votar e de candidatar, e isso está no próprio Estatuto dos Sindifes também. É um direito das pessoas sindicalizadas se candidatarem, né, para as plenárias e serem votados. Isso também foi desrespeitado pela ação aí que foi tomada pela coordenação geral dos Sindifes, né, não respeitando esse direito democrático que está previsto no Estatuto da Fazubra. Né? Então, a partir dessas reflexões, né, e dessas ações que foram tomadas aí por parte dos Sindifes, nós da Frente Ampla Democrática, né, diante de tal ato que desrespeita a democracia sindical, nós da Frente Ampla Democrática entramos com pedido de acesso aos documentos que embasaram a ação tomada pela coordenação dos Sindifes e solicitamos no documento que nos seja informada a data da realização da Assembleia de Deliberação dos Delegados, de acordo com os termos previstos no Estatuto da Fazubra, conforme consta a seguir. Aí a gente encaminhou para eles esse documento aqui, né, a gente encaminhou para eles no dia 13 de setembro, né, solicitando algumas informações sobre esse procedimento, né, como o edital convocatório da reunião, né, que elegeu os delegados, que não aconteceu, né, gravação da reunião, né, que tenha sido realizada, a questão da escolha desses delegados, né, o que não aconteceu, e ata da reunião em questão, que também teve a votação dos delegados de acordo com os critérios da Fazubra, que também não aconteceu, né. Além disso, a gente gostaria de ser informado sobre a data da Assembleia que definirá os delegados, já que não foi definido, né, e a gente quer participar, né, eleitos para a plenária da Fazubra, uma vez que considero essencial a participação e validação democrática deste processo. Né. A gente concedeu aí o prazo de 10 dias para resposta a partir do dia 13. Até agora a gente não obteve resposta, né, mas a gente espera a resposta aí no decorrer dos próximos dias. Só que o prazo é muito curto e provavelmente a gente não vai conseguir escolher os delegados de uma forma democrática, né? Porque não foi nos dado esse direito democrático, né? Nós da Frente Ampla Democrática exigimos que o regramento para a escolha dos delegados para a plenária da Fazubra seja cumprido por parte dos Sindifes, respeitando a democracia sindical e as minorias no processo de definição do futuro da nossa categoria. A gente encaminhou e repassou isso aí para a categoria como um todo ter ciência do que está acontecendo aqui no dia 13/9/2024, né? E aí, logo em seguida, né, a gente também decidiu encaminhar um documento à Fazubra explicando o que aconteceu aqui, que a gente não concorda, né, que está se quebrando ali os preceitos que estão no Estatuto da Fazubra, e isso pode trazer um precedente muito ruim para a própria Fazubra em termos de legitimidade, de democracia sindical, entre outros aspectos, né? Porque uma vez que uma coordenação geral, né, de um sindicato, que também, por sinal e coincidentemente é coordenação geral da Fazubra, toma uma atitude dessa, não respeitando o Estatuto da Fazubra, isso pode se tornar praxe, né? Pode abrir um precedente e fazer isso o tempo todo. Então, a democracia dentro da Fazubra estaria completamente ruída se uma proposta dessa, né, ou se uma ação dessa seja contemplada na sua integralidade da forma que foi realizada aqui no Sindifes, o que é um risco para a federação como um todo, né? Já imaginou o coordenador geral de todos os sindicatos do Brasil poder virar e falar assim: não, a gente não vai fazer mais assembleia mais não. A partir de agora a gente vai fazer que nem o Sindifes fez, a gente vai montar um grupo aqui da galera que faz parte do nosso grupo, e aí a gente vai lá e define, manda os nomes para lá. Depois, chegando lá, a gente credencia esse pessoal na marra e segue o fluxo. Cadê a democracia sindical? Democracia sindical vai estar ferida de morte.
né? Então, levando em consideração esse precedente possível de ser aberto, né, a gente enviou um documento para a FASUBRA, né, informando sobre essas ocorrências aqui, né, e solicitando que providências sejam tomadas no sentido de não credenciar essas pessoas que foram escolhidas de forma, na nossa visão, ilegal para poder representar a categoria, porque não foram chanceladas ou escolhidas através de uma assembleia respeitando a proporcionalidade como define o Estatuto da FASUBRA. Então a gente encaminhou isso aqui no dia 16 de setembro de 2024, né, a FASUBRA sindical, aos cuidados coordenadores gerais da FASUBRA e diretores da FASUBRA, né. O assunto solicita providências com relação à escolha dos delegados do Sindifes-MG, né. Aí a gente colocou o seguinte texto aqui: prezados senhores, nós da Frente Ampla Democrática, chapa de oposição da coordenação geral atual, vinculada ao Sindifes-MG, vimos, através deste documento, informar que não foi convocada a Assembleia da categoria para deliberação dos delegados que participarão da plenária da FASUBRA, agendada através dos últimos informes de diretoria para os dias 28 e 29 de setembro de 2024. No dia 12 de nove de 2024, foi realizada uma reunião convocada a partir de um grupo fechado do Comando de Greve do Sindifes, que após o término da greve foi renomeado de Grupo de Mobilização e Estudos da Carreira Pós-Greve da Base dos Sindifes, com a finalidade, de acordo com a coordenadora geral do referido sindicato, de deliberar quais serão os delegados participantes da plenária em questão. No dia 13 de nove de 2024, através do site oficial do Sindifes, foi publicada uma matéria confirmando que a escolha de delegados se deu fora de uma assembleia, contrariando os preceitos definidos pelo Estatuto da FASUBRA para tal ação, conforme pode ser observado no link a seguir e anexo 1 deste documento. Informamos que tal reunião não teve convocação prévia, né? A nossa representante ela foi convocada depois, né, que a ação já tinha sido iniciada, né? A não ser no grupo de WhatsApp, né, o qual conta com a presença de um número restrito de servidores, em sua maioria formada por pessoas de grupos políticos ligados à atual coordenação sindical, impossibilitando assim a participação da base na decisão de seus representantes na plenária da federação. Diante de tal ação antissindical, nós da Frente Ampla Democrática denunciamos tal ato e solicitamos que seja realizada uma assembleia de deliberação dos delegados da base, com ampla divulgação e oportunidade de candidatura dos membros sindicalizados e votação de toda a base, conforme preconiza o Estatuto da FASUBRA. Solicitamos que, caso tal ação não seja realizada, que esta federação não permita o credenciamento dos delegados ligados aos Sindifes para a plenária, pois a escolha dos mesmos se deu fora das regras previstas para tal ato, conforme preconiza, né, os artigos 31, 32 e 33 do Estatuto da FASUBRA, enviesando a escolha dos delegados e impossibilitando a participação dos grupos minoritários do sindicato, sendo assim desrespeitando a democracia sindical. Certos de contar com a colaboração e apoio dessa federação, os membros da Frente Ampla Democrática, e a gente assinou aqui logo abaixo, né? A gente colocou no anexo 1 aqui o documento, né, a chamada, a matéria do Sindifes, né, que eles justificam aqui de uma forma muito estranha, né, porque não atende aí os critérios que são definidos aí pelo Estatuto da FASUBRA, né. Durante a reunião foram apresentados, né, a continuidade daquela reportagem, viu, gente? Foram apresentados e discutidos critérios para a escolha dos delegados e participantes, conforme deliberado pela Assembleia Sindical de Greve do dia 1º de junho deste ano, né? A escolha eu vou mostrar para vocês em qual contexto que a escolha ocorreu. Essa escolha não é legítima, não atende os critérios definidos pelo Estatuto da FASUBRA, então é uma escolha também ilegal, tá? Na ocasião, a categoria havia decidido que nas plenárias da FASUBRA que tivessem como pauta os pontos relacionados aos itens do termo de acordo de greve seriam enviados apenas filiados e filiadas ao Sindifes que estivessem presentes nas reuniões do Comando Geral de Greve, né, e nos locais, mantendo assim a sinergia com as propostas aprovadas pela base do Sindifes. Isso aqui é totalmente ilegal de acordo com o Estatuto da FASUBRA que eu mostrei para vocês, tá? Aqui eles não estão respeitando os princípios da proporcionalidade, que a FASUBRA deixa isso muito claro. Não foi respeitada a questão de fazer uma assembleia para deliberar, né, as pessoas que vão participar do processo, né? E, além disso, né, eles
colocam aqui, né, critérios para que as pessoas possam representar os sindifes. Isso não pode, porque isso fere os princípios democráticos, né? Isso fere os princípios das minorias. E para atrapalhar mais ainda, eles não apresentaram pra gente nenhuma listagem com a participação das pessoas e o número de participação delas nos comandos de greve e no comando geral e local de greve, né? E uma das nossas colegas, como eu disse no começo desse vídeo, que é a Lúcia, participou de um grande número de atividades até em número maior, julgo eu, do que várias pessoas que estão colocadas como delegadas, né? E foi impedida de se candidatar para participar da plenária da Fazubra nessa reunião que foi realizada, fechada, né? Que não é uma assembleia, não tem esse caráter e nem nada, colocando aí muitas dúvidas com relação à legitimidade dessa escolha, que na minha visão é completamente ilegítima, porque não respeita nada do que está no estatuto da Fazubra, né? Então, para vocês verem como as coisas estão acontecendo aqui na UFMG. E aí, pessoal, eles remetem essa questão aí da escolha dos delegados, né? E tudo mais, colocando como se fosse uma ação legítima ocorrida nesse primeiro, na reunião, né, na Assembleia Geral da categoria, para a escolha da saída da greve, né? Que isso foi referendado lá, que não tem a mínima hipótese, porque não tinha nem chapa formada, não tinha convocação ainda por parte da Fazubra para que essa assembleia deliberasse sobre as pessoas que estavam lá. Não foram constituídas chapas, foram colocadas diretrizes gerais que são ilegais porque não estão contemplando aquilo que está no Estatuto da Fazubra. E o pior ainda, né, eu vou mostrar para vocês aqui agora, que vocês podem ver que para essa Assembleia Geral de Greve, acontecida lá em 1º de junho, qual eles remetem lá na reportagem, os pontos de pauta não constavam nada com relação à deliberação de delegados. Olha só, Assembleia de Greve, base dos sindifes, tá vendo? 1º de julho, né, que foi o dia que a gente saiu da greve, né, o auditório, né, via Zoom e tal, 9 horas da manhã, e olha a pauta. Informe local e nacional, leitura do termo de acordo, aprovação de saída de greve e retorno ao trabalho no dia 2 de julho de 2024. Então vocês veem aí que não tem nada com relação à deliberação de delegados para a escolha na Assembleia Geral. Já estaria tudo muito ilegal, isso não poderia ser feito com tanta antecedência, porque não existe nenhuma questão de fazer, por exemplo, um delegado vitalício, né, que você faz uma reunião 3 meses antes para o delegado ir, quando for marcada a reunião, lá para frente, né, ele representar a categoria. Mas, além de tudo, para ficar ainda pior e mais deslegítimo ainda a ação que foi tomada pelos sindifes, não estava no ponto de pauta a questão da escolha dos delegados para a definição dessa reunião, né, do dia 1º de julho. E aí eu gostaria de mostrar para vocês também como essa decisão foi tomada, pessoal. Em que contexto essa decisão foi tomada, né? É importante a gente mostrar para vocês como isso aconteceu, né? Como foi escolhida essa questão que eles colocam aí, de escolha dos delegados, como se deu, né? Essa escolha aí e esse ponto que eles colocam como o que deu a legitimidade para eles poderem tomar essa ação. E aí isso é muito importante a gente ver como que isso aconteceu e no contexto que isso aconteceu, para vocês verem como as coisas acontecem aqui no Sindifes. Olha só como foi deliberado isso. Talvez em uma das reuniões mais importantes que a gente teria, que é a reunião de saída de greve, numa das pautas mais importantes que a gente teria no decorrer de toda a greve, né? E aí, olha só o contexto que eles definiram esses critérios ilegais de acordo com o Estatuto da Fazubra. Acompanhe aí, isso aqui é a Assembleia de Greve do dia 1º de julho de 2024, onde foram feitas as deliberações que eles justificam que resolveu aí essa questão da deliberação dos delegados, sendo que não foi deliberado delegado nenhum para participar da Assembleia. Olha só como aconteceu. Ok?
Então é o seguinte, pessoal, nós temos que votar aqui a continuidade, a saída da greve. Eu tô doida. De jeito nenhum. Eu acho que não tem uma pessoa. Eu acho que não tem uma pessoa que quer mais a saída da greve do que eu. Não, de jeito nenhum eu quero a continuidade. Nós vamos votar aqui o término da greve e o retorno ao trabalho amanhã, dia 2. E aí depois a gente vai abrir para avaliações de quem quiser fazer avaliações da greve, ok? E uma outra coisa também que eu acho importante, a gente está votando aqui também, que é nessa saída de greve, a gente já deixar amarrado aqui na Assembleia que na próxima plenária da FASUBRA, os delegados que vão poder sair daqui para fazer a discussão lá em Brasília serão aqueles delegados que participaram do comando de greve nacional. Que não adianta levar pessoas que não estiveram lá para fazer essa discussão. Ok? Vamos lá. Logo depois desse ponto, pessoal, vieram algumas dúvidas, né? Algumas dúvidas com relação ao processo, né? Com o fim da greve e tudo mais. Mas o ponto central da definição do que seria deliberado, e isso foi deliberado em conjunto, tá? Foi deliberada a saída da greve em conjunto com essa proposta de deliberação dos delegados das próximas reuniões da FASUBRA, em conjunto. Ela colocou isso para votar em bloco. Quem quiser assistir o vídeo todo da Assembleia, está disponível lá no site do Sindifes, né? Vocês vão ver que ela colocou isso em bloco para votar. E vamos supor, se eu não concordasse com essa questão dos delegados que vão participar da próxima Assembleia serem vinculados às pessoas que participaram do comando local de greve e do comando nacional de greve, se eu não levantasse a mão, era como se eu não quisesse sair da greve. Olha só como é que foi manipulado o processo de definição desse aspecto aí, como acontece em alguns casos aqui na UFMG com uma certa frequência, né? Então, assim, para vocês, foi escolhido aí delegados? Tinha chapa montada? Essa deliberação aí dá margem ou possibilita, né, que um determinado grupo que participa uma maioria, não respeitando a proporcionalidade dos técnicos da UFMG, escolha os delegados a posteriori, fora de uma assembleia, e vocês acham que isso aí respeita aquilo que está definido pelo Estatuto da FASUBRA em termos de escolha de delegados, respeito à proporcionalidade e às minorias para que ocorra uma democracia real dentro das plenárias da FASUBRA? Claramente não. Não formou chapa. Foram discutidas aí parâmetros gerais para escolha de delegados que contradizem completamente as definições do Estatuto da FASUBRA, não respeitando a proporcionalidade, excluindo pessoas de poderem se candidatar e serem votadas, algo que está no próprio Estatuto do Sindifes. Qualquer sindicalizado ele pode se candidatar para participar de representações de plenárias nacionais e tem o direito de ser votado. O que está sendo retirado aí é o direito democrático de participação de qualquer sindicalizado. O meu direito está sendo ferido. Eu queria ir para essa plenária, mas eu fui impedido. Porque a coordenação do sindicato resolveu que não iria abrir uma assembleia para que a gente pudesse votar como categoria quem deveria ser os nossos representantes. Então, assim, a gente encaminhou esse documento para a FASUBRA, né? Para mim, tudo isso que está sendo feito pela coordenação do Sindifes, né, é totalmente ilegal. A gente encaminhou aí para a FASUBRA, né, e a gente espera um retorno da FASUBRA com relação a não credenciar esses delegados, porque eles foram escolhidos de uma forma ilegal, não atendem o que está no Estatuto da FASUBRA e abre um precedente terrível, né?
Porque, como eu disse já no decorrer desse vídeo, se isso passa, esses delegados, eles são credenciados, a partir de agora vale tudo. Vale tudo. Todos os sindicatos têm autonomia para poder fazer isso e excluir as minorias. Todos. Então acaba de vez, né? Acaba de vez essa questão de democracia e de proporcionalidade dentro da FASUBRA, porque fazer algo totalmente fora do estatuto da FASUBRA e isso de alguma forma ser aceito pelas coordenações gerais da FASUBRA, pela diretoria da FASUBRA e pela plenária da FASUBRA, eu acredito que isso não vai acontecer. Eles vão barrar isso, porque isso é uma arbitrariedade, é um desrespeito ao estatuto, é um desrespeito, na minha opinião, à própria federação, é um desrespeito aos filiados da federação e dos seus próprios sindicatos que não estão tendo os seus direitos garantidos. Mas se isso passa, acabou, porque qualquer um vai poder fazer isso. Qualquer um vai poder fazer isso. Né? E assim, já tem precedente pela lógica que tem na própria reportagem aqui, né? De que isso não vai parar por aqui. Isso não vai parar por aqui. Olha o que a reportagem diz. Olha, a reportagem ela fala sobre essa questão. Olha lá, ó. Durante a reunião foram apresentados e discutidos critérios para a escolha dos delegados e participantes, conforme deliberado pela Assembleia Sindical de Greve de 1º de julho deste ano. Totalmente irregular isso aqui, né? Na ocasião, a categoria havia decidido que nas plenárias, não é só nessa plenária que vem, não. Pelo que está aqui na reportagem, nas plenárias da FASUBRA que tivessem como pauta os pontos relacionados aos itens dos termos de acordo, esses termos de acordo eles vão ser discutidos até 2026. De greve, seriam enviados apenas filiados e filiados aos Sindifes que estiveram presentes nas reuniões do comando de greve geral e local, né, mantendo assim a sinergia com as propostas aprovadas pela base dos Sindifes. Isso é escolha de delegado vitalício. Se daqui até agosto, né, vamos supor que isso passe tudo, os delegados são aí credenciados. Se daqui até agosto de 2026 tiver discutindo pauta que tem a ver com a greve, de acordo com esse texto aqui que está no site dos Sindifes, eles entendem que eles têm direito de mandar só os deles daqui até 2026. Então assim, ou a FASUBRA barra isso, ou virou bagunça. Virou bagunça. Né? A minoria esquece, nunca mais vai participar de nada, porque não tem proporcionalidade. Então assim, isso aqui é um divisor de águas. Né? Isso aqui é um divisor de águas. Ou a FASUBRA entende que o estatuto precisa ser cumprido, que as regras precisam ser cumpridas, e que a gente tem que respeitar as regras democráticas, né, e fazer aquilo que é possível para barrar que esse tipo de escolha arbitrária aconteça novamente, ou a representação sindical vai perder grande parte da sua legitimidade, a democracia sindical vai ser ferida de morte e as minorias podem perder completamente os seus espaços de representação, os seus espaços e os seus direitos, porque tudo será arbitrário. Né? A mesma lógica que o Bolsonaro dizia lá. As minorias têm que se curvar às maiorias. Né? Palavras do Bolsonaro. É basicamente isso que está previsto aqui. Resta saber qual será a posição da FASUBRA, né, diante do documento que a gente enviou para eles com relação a essa escolha arbitrária, fora de todas as regras do Estatuto da FASUBRA, que foi tomado pela coordenação geral daqui dos Sindifes, né? Eu espero muito que os coordenadores gerais da FASUBRA se pronunciem sobre isso, os outros coordenadores gerais da FASUBRA, né? A Loiva, a Ivanilda. Eu espero que os diretores da FASUBRA
trabalhem no sentido de que o estatuto da Fazubra seja respeitado, porque afinal de contas a legitimidade deles vem do voto, e o voto de acordo com critérios que estão no estatuto da Fazubra, e que, se for desrespeitado aqui, tá desrespeitado tudo. Cadê a legitimidade? Entendeu? E que as escolhas daqui para frente, né, de acordo com as ações que a Fazubra tomar agora, sejam de acordo com aquilo que está previsto no estatuto, porque isso é democracia. Né? A democracia pressupõe o atendimento e o respeito às regras democráticas que são a partir dos seus regulamentos. Tá? Isso é democracia. O que a Frente Ampla Democrática está fazendo é lutar pela democracia dentro da nossa federação e dentro do nosso sindicato. E esperamos vencer. Como Frente Ampla Democrática, a gente espera vencer, porque outro caminho que não for a vitória, né, e o respeito ao estatuto e um encaminhamento positivo com relação ao não credenciamento desses delegados dos sindicos que foram escolhidos de forma arbitrária, excluindo a oposição, algo que não for a vitória nesse sentido, para mim é uma derrota de toda a categoria, de toda a legitimidade dos nossos representantes, né, dentro da categoria e dentro da Fazubra, e uma derrota de tudo. Bem, pessoal, essa é a reflexão que eu deixo para vocês. A gente aqui da Frente Ampla Democrática vai continuar lutando pela democracia sindical, né? E agora esperamos aí um retorno dos nossos representantes da Fazubra, né? Para que seja respeitada a democracia e o estatuto da Fazubra nessa plenária que vai acontecer na semana que vem. Essa é a nossa luta, vamos continuar lutando aqui por democracia, né? E contamos com o apoio de todos vocês aí que estão assistindo esse vídeo, né? Que conversem com seus colegas, não deixem essa aberração passar, porque é uma perda muito grande para a categoria quando os regulamentos e a democracia não é respeitada. Bem, pessoal, essa é a análise, essa é a reflexão, e até o próximo vídeo, né? Vamos torcer aí para que a Fazubra tome a decisão certa e que a gente evite que isso se torne, essas ações antidemocráticas se tornam uma prática dentro dos sindicatos e dentro da federação, porque isso seria muito ruim para a categoria e para a legitimidade dos nossos próprios representantes na Fazubra e da própria Fazubra. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.